Quando a noite cai e as sombras tomam conta do mundo, aqueles que vigiam a escuridão se tornam os verdadeiros mestres do silêncio. No entanto, o que muitos não sabem é que, enquanto o resto da cidade dorme, há algo mais nas trevas. Algo que observa, que se esconde nas brechas da escuridão, esperando a hora certa para se revelar. Hoje, vamos adentrar as histórias mais assustadoras de vigias noturnos que encararam o desconhecido, testemunharam o impossível, e sobreviveram para contar o que ninguém deveria ouvir. Prepare-se para sentir o medo da noite, pois esses relatos vão te deixar sem fôlego. Se você acha que está seguro enquanto todos dormem, é melhor repensar. Bem-vindo ao Cine Macabro. Relato 1. A Mulher no Elevador. Meu nome é Ricardo, e trabalho como vigilante em um prédio comercial no centro da cidade. Meu turno sempre foi tranquilo, mas uma coisa estranha começou a acontecer quando eu troquei para o turno da noite. No início, era só uma curiosidade. O elevador descia para o subsolo toda a madrugada, exatamente às 3 horas, mesmo sem ninguém chamá-lo. Achei que fosse algum tipo de defeito. Certo dia, decidi investigar. Assim que ouvi o barulho do elevador se movendo, olhei para os monitores. As câmeras mostravam o painel acendendo sozinho, como se alguém tivesse pressionado o botão do subsolo. Resolvi descer pela escada para ver o que estava acontecendo. Chegando ao subsolo, o elevador já estava lá. As portas se abriram, e foi então que eu a vi. Uma mulher estava parada dentro do elevador, de costas para mim. Ela usava um vestido branco longo e tinha cabelos escuros que cobriam parte do rosto. Meu coração disparou, mas, como parte do meu trabalho, tentei manter a calma. Senhora, o prédio está fechado. Não pode estar aqui, eu disse. Ela não respondeu nem se mexeu. Fui me aproximando devagar, mas antes que eu pudesse chegar perto, as portas se fecharam. Corri para a sala de monitoramento para ver onde ela tinha ido. Para minha surpresa, as câmeras mostravam o elevador vazio. Eu revi as imagens desde o momento em que o elevador desceu. Não havia sinal da mulher entrando ou saindo. Era como se ela nunca estivesse lá. Nas noites seguintes, o fenômeno continuou. Decidi ignorar, mas uma semana depois, algo pior aconteceu. Enquanto fazia minha ronda, ouvi um choro vindo do subsolo. Peguei minha lanterna e fui até lá. O som parecia vir de todos os lados. Quando cheguei, vi o elevador com as portas abertas novamente. Dentro, o reflexo no espelho mostrava não apenas a mim, mas a figura da mulher, agora olhando diretamente para mim. Fiquei paralisado. Quando pisquei, ela havia desaparecido, mas a sensação de ser observado nunca mais foi embora. Pedi transferência para outro turno logo depois. Relato 2. O som do armazém. Meu nome é Cláudio, e trabalho como vigilante em um galpão de cargas. O lugar é enorme, cheio de corredores e caixas empilhadas. Durante o dia, é movimentado, mas à noite, o silêncio é quase opressor. Sempre achei que o trabalho noturno seria fácil, mas uma noite mudou tudo. Eram quase 2 horas da manhã quando ouvi o primeiro barulho. Um estrondo, como se algo pesado tivesse caído. Pensei que fosse alguma caixa mal empilhada. Peguei minha lanterna e fui verificar. Cheguei ao corredor onde ouvi o barulho e encontrei uma das caixas abertas, com o conteúdo espalhado pelo chão. Mas ninguém estava lá. Achei estranho, mas decidi continuar a ronda. Minutos depois, ouvi passos. Não eram leves, pareciam botas pesadas, ecoando pelos corredores. Comecei a seguir o som, que parecia mudar de direção a cada minuto. Quando finalmente cheguei ao ponto onde achava que estava vindo, vi algo que me gelou. Havia marcas de mãos nas paredes, grandes, como se fossem feitas de graxa. As marcas eram frescas, mas eu não tinha visto nem ouvido ninguém entrar no galpão. De repente, as luzes piscaram. Um som estridente, como metal sendo arrastado, veio de um dos corredores. Corri até lá e, no fim do corredor, vi uma figura alta, toda em sombras. Ela parecia me encarar, mas não tinha rosto, apenas uma mancha negra onde deveriam estar os olhos. Quando dei um passo para trás, a figura desapareceu.
Depois daquela noite, comecei a ouvir relatos antigos sobre o galpão. Dizem que um trabalhador morreu ali anos atrás, esmagado por uma das prateleiras. Nunca mais fiz turno noturno naquele lugar. Relato 3. As câmeras da escola. Meu nome é Fernanda, e sou vigilante em uma escola pública antiga. Durante o dia, é cheia de vida, mas à noite, o lugar se transforma. Os corredores ficam silenciosos e cada pequeno som parece amplificado. Foi em uma dessas noites que algo aterrorizante aconteceu. Estava monitorando as câmeras de segurança quando notei movimento no pátio. Uma bola de futebol estava rolando sozinha, como se fosse chutada por alguém invisível. Achei que fosse o vento, mas as árvores estavam completamente paradas. Continuei assistindo, e foi então que vi. Uma criança apareceu correndo, mas ela não parecia normal. Seus movimentos eram erráticos, e a cabeça estava inclinada de forma estranha. Peguei minha lanterna e fui até o pátio, mas quando cheguei, não havia nada lá, apenas a bola parada no centro. Voltei para a sala de monitoramento e revi as imagens. A criança estava lá, mas algo mudou. Em vez de correr, agora ela estava parada, olhando diretamente para a câmera. Fiquei arrepiado e desliguei o monitor. No dia seguinte, comentei com um colega. Ele me contou que, anos antes, uma criança havia desaparecido na escola durante uma noite de tempestade. Nunca a encontraram. Desde então, evito olhar muito tempo para as câmeras, com medo do que posso ver. Relato 4. A porta do hospital. Meu nome é Isabel, e trabalho como vigilante em um hospital desativado. O lugar foi fechado há anos, mas ainda é usado para armazenar arquivos antigos. Meu turno costuma ser calmo, mas nas últimas semanas, comecei a ouvir coisas. Tudo começou com batidas. Era como se alguém estivesse tentando abrir a porta do antigo pronto-socorro. Quando fui verificar, a porta estava trancada, como sempre. Mas ao olhar pela fresta da janela, vi algo que me fez recuar. Havia um homem parado no corredor, com um uniforme de paciente. Seu rosto era pálido, e ele parecia me encarar. Chamei pelo interfone para ver se algum colega estava no local, mas ninguém respondeu. Quando olhei de novo, o homem tinha desaparecido. Decidi voltar para minha mesa e ignorar. Mas as batidas continuaram. Na noite seguinte, ouvi passos vindos do andar superior, onde ficava a UTI. Subi com minha lanterna, e o corredor estava vazio. Entretanto, quando me virei para descer, vi a mesma figura do homem no fim do corredor. Ele estava mais perto agora, e sua expressão era de dor. Quando dei um passo em direção à escada, ouvi a porta do antigo pronto-socorro se abrir sozinha com um rangido ensurdecedor. Meu coração quase parou. Ao olhar para trás, vi o homem novamente, agora em pé à porta, com a mão estendida como se pedisse ajuda. Sua expressão mudou para um desespero que congelou meu sangue. Depois daquela noite, comecei a investigar a história do hospital. Descobri que um paciente morreu ali anos antes, preso em um dos quartos durante um incêndio. Ninguém conseguiu salvá-lo. Agora, parece que ele ainda tenta encontrar uma saída. Nunca mais fiz aquele turno sem a sensação de que ele está lá, esperando por algo, ou alguém. Relato 5. A aparição no estádio. Meu nome é Jonas, e trabalho como vigilante em um estádio de futebol. Durante o dia, o lugar é cheio de vida, mas à noite, o silêncio toma conta. Sempre achei que era um emprego fácil, mas tudo mudou em uma noite de inverno. Eu estava fazendo minha ronda, quando ouvi vozes vindo das arquibancadas. Pensei que algum grupo tivesse invadido para brincar no campo, então fui até lá. O som parou assim que cheguei. Verifiquei cada setor, mas não havia ninguém. Quando estava saindo, vi algo que me arrepiou. No centro do campo, havia uma figura parada. Era uma mulher, usando uma roupa antiga, como se fosse dos anos 1950. Ela me olhou e, em seguida, desapareceu. Achei que fosse minha mente pregando uma peça, mas ao voltar para a sala de monitoramento, revi as imagens. Ela estava lá, parada no campo. Perguntei a um colega sobre o lugar, e ele me contou uma história antiga.
Dizem que uma jovem morreu ali anos antes, pisoteada durante uma confusão em um jogo. Alguns acreditam que seu espírito ainda perambula pelo estádio. Na noite seguinte, decidi fazer minha ronda mais cedo, mas, dessa vez, levei um rádio portátil comigo. Enquanto caminhava pelo setor oeste das arquibancadas, ouvi novamente aquelas vozes, mas, agora, elas pareciam mais próximas. Quando virei para descer as escadas, o rádio começou a chiar. Olhei para o campo e vi a mulher novamente, mas dessa vez ela estava acompanhada de outras figuras, todas borradas e indistintas. Elas pareciam olhar para mim, como se esperassem algo. Quando pisquei, todas desapareceram. Deixei o rádio cair no chão e corri para fora do estádio. Depois daquela noite, comecei a acreditar que o estádio guarda mais histórias do que imaginamos. Mesmo agora, ao passar por ele durante o dia, não consigo evitar olhar para o centro do campo e me perguntar se eles ainda estão lá, observando e esperando.